Oi, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Yolanda Carvalho e na nossa videoaula de hoje nós vamos entender a temática sobre a chegada da família real e a emancipação política do Brasil. A vinda de Dom João para o Brasil foi devido a uma proibição que o mesmo tivera durante o bloqueio continental. Esse bloqueio continental ele foi instituído por Napoleão Bonaparte, que tinha conseguido construir naquele momento um grande império. E os países que eram administrados pelo Império Francês estavam proibidos de comercializar e ter laços com a Inglaterra. Portugal era um dos países europeus que tinha relações comerciais com a Inglaterra. E cortar laços com a Inglaterra naquele momento significava uma grande perda para as finanças. Foi então que o príncipe Dom João desobedeceu à proibição e continuou com o vínculo. E aí, Napoleão Bonaparte mandou invadir Portugal e nisto a família real antecipa assim a sua vinda para o nosso país, para o Brasil. O príncipe Dom João ele veio acompanhado por cerca de 10 a 15 mil pessoas e foi escoltado pela marinha inglesa. Foi no ano de 1808 que ele e a sua comitiva desembarcaram em Salvador. Logo depois eles foram para o Rio de Janeiro e chegando assim no Rio, o então Império Português, que era formado pelas colônias da África, da América, no caso o Brasil, e a Ásia, passaram a ter sua sede política e econômica aqui no Brasil. Com a então transferência da família real portuguesa para o Brasil, o Dom João e sua corte precisou firmar alianças com a elite centro-sul, que era composta pelos paulistas e cariocas na sua grande maioria. Esta aliança estabelecida se deu por meio de negócios, entre estes envolviam terras e o abastecimento de produtos. Também tiveram casamentos e empregos concedidos. E após a sua chegada aqui no Brasil, alguns dias depois, Dom João deu ordem para a abertura dos portos brasileiros, no sentido de comercializar com as nações amigas. Isso se deu devido os portos em Portugal estarem sob o comando das tropas francesas. E com essa abertura dos portos, significou também a liberdade de comercializar com outros países. E assim estabeleceu o fim exclusivo do comercial metropolitano. Dom João também autorizou a criação de indústrias no nosso país. No início, isso não teve um resultado esperado, devido a dificuldades na concorrência com os produtos estrangeiros. Foi em 1810 que houve um tratado de comércio e navegação que deu, de certa forma, vantagens e privilégios aos ingleses no Brasil. É importante destacar que esses fatores, como a abertura dos portos e o Tratado de 1810, eles facilitaram a entrada de navios nos portos brasileiros, pois eles traziam tecidos, ferragens, louças e diversas mercadorias inglesas de luxo. Detalhe, quem mais lucrou com tudo isso foram os ingleses, com estes privilégios que se tinham com o comércio brasileiro. E uma coisa positiva nisso tudo foi a melhoria que a cidade do Rio de Janeiro teve. Na verdade, foram várias melhorias, e entre estas nós podemos destacar a abertura de vias públicas, que tinha como facilitação da circulação de pessoas e mercadorias. Os mais ricos também fizeram jardins ao redor das suas propriedades. O governo de Dom João realizou a abertura da imprensa régia, da Academia Militar e da Marinha, da Academia Imperial de Belas Artes, o Museu Real. Foram vários fatores que tiveram de positivo com as melhorias que ele trouxe para a cidade do Rio. E em 1815, Dom João também elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, que era uma região do sul de Portugal. Só corrigindo a informação que em 1816... a morte da mãe dele, Maria I, fez com que ele se tornasse o rei com o título de Dom João VI. Pois bem, com estas melhorias na cidade do Rio de Janeiro e a oferta de empregos à elite do Centro-Sul, isto custou um pouquinho alto, na verdade custou muito alto para as duas províncias. E foi em Pernambuco, por exemplo, que eles reclamaram dos impostos e do controle português que se tinha sobre o comércio varejista. Logo depois, em 1816, no momento que o Dom João se torna rei,
Houve em Pernambuco uma seca que prejudicou a agricultura, né, tendo assim aumento no preço dos alimentos e muitas pessoas passaram a ter fome. E em 1817 houve uma rebelião onde expulsaram o governador e proclamaram Pernambuco como uma república livre de Portugal e do Rio de Janeiro. Outras províncias se espelharam no governo republicano de Recife, né, que no caso estavam os paraibanos, potiguares e os cearenses, e estes também tomaram posse de seus territórios, passando assim se autogovernarem, não mais dependerem de Portugal e do Rio de Janeiro. Estes rebeldes tentaram o apoio da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, mas eles não tiveram sucesso. Esse episódio ele ficou conhecido e foi impulsionado pela insurreição de Pernambuco. A então República Separada de Pernambuco criou uma bandeira própria, como vocês podem ver na imagem, também deu aumento de salários dos soldados, retirou alguns impostos que foram instituídos no momento do governo de Dom João, adotou uma liberdade religiosa, mas um fato bem decisivo naquele momento da rebelião foi que os rebeldes eles discordaram do fim da escravidão, e isso, de certa forma, enfraqueceu o movimento, fazendo que a República Separada durasse apenas 74 dias. E foi neste momento que Dom João se aproveitou do enfraquecimento da rebelião e enviou soldados e navios que venceram a mesma. E aí, os líderes do movimento eles foram pegos, Domingos José Martins e Miguel Joaquim de Castro, e eles tiveram como punição a morte na forca. Nesse período também, os comerciantes e os proprietários, eles ajudaram o governo na luta e assim, com a vitória, eles estabeleceram uma nova ordem social e étnica que, na verdade, já era antiga, onde privilegiava os ricos e os brancos e discriminavam negros, mestiços e pobres. Uma coisa que se pode ter dessa rebelião, que mesmo vencida, Pernambuco foi o primeiro a lutar pela sua independência naquele contexto. E enquanto acontecia essa rebelião por partes das províncias, as outras regiões do Brasil pagavam muito caro com os impostos para sustentar o luxo da corte real e os altos salários destinados a Dom João VI e seus funcionários. É importante destacar que quem mais se beneficiava com tudo isso, eles eram da elite do Rio, São Paulo e Minas, pois esses obtiveram, na verdade, títulos de nobres e empregos com altos salários. E quem mais sofria naquele momento eram os nordestinos, né, que pagavam muito alto com os impostos. Outro movimento surgiu, que foi em 1820, um movimento conhecido como a Revolução Liberal do Porto. E este movimento foi ocasionado pela insatisfação dos portugueses que ficaram em Portugal. A maioria da população que estava em Portugal naquele momento vivia pobremente e no caos ocasionado pela ocupação francesa e pela transferência dessa corte real que estava no Brasil. Entre estes, a perda de lucros no comércio dos portos. Então, essa parte revolucionária pediu a convocação de novas eleições, na verdade, eleições para as chamadas Cortes Constituintes. Estas cortes constituintes, elas eram formadas por um conjunto de deputados. E estes deputados das cortes pediram que urgentemente Dom João voltasse para Portugal. No Brasil existia uma certa divisão por membros de duas famílias. Uma destas, liderada por José da Silva Lisboa, apoiava a volta de Dom João e a organização do Brasil em um império independente, liderado justamente pelo seu filho, o príncipe Dom Pedro. A outra família, liderada pelo comerciante Joaquim Gonçalves, estimulava que o Brasil continuasse sendo parte do Império Português. Dom João, então, retorna a Portugal pela pressão das cortes portuguesas e deixa o príncipe Dom Pedro como regente e governando o rico território brasileiro. No entanto, a permanência de Dom Pedro no Brasil desagradou as cortes e a elite do Centro-Sul, paulistas, mineiros e cariocas reagiram com um movimento para convencer Dom Pedro a ficar.
Foi em 9 de janeiro de 1822 que Dom Pedro recebeu um manifesto com mais de 8.000 assinaturas e anunciou a sua decisão de ficar no Brasil. Este dia histórico ficou conhecido como o Dia do Fico. E em 1º de agosto do mesmo ano, ele decreta que as tropas portuguesas que fossem enviadas de Portugal sem o seu consentimento chegassem aqui no Brasil, elas seriam consideradas inimigas. E a partir deste decreto, começa a se ganhar um sentimento por parte da elite Centro-Sul de independência no Brasil. Então, na próxima aula, nós vamos entender esse processo da independência e o início do governo de Dom Pedro no Brasil.